Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais uma demonstração, um webinar de demonstração da plataforma do Convênia. Desculpa o atraso de 7 minutos e a gente estava aguardando aqui mais umas pessoas entrarem para a gente poder começar. O objetivo desse webinar é a gente falar um pouco do nosso sistema e dos benefícios que ele leva à empresa e tirar algumas dúvidas no final. Então, no lado direito da sua janela, do seu navegador, você vai conseguir visualizar uma área com a possibilidade de fazer perguntas. Essas perguntas elas podem ser feitas a qualquer momento e eu vou tentar, no final da apresentação, responder todas elas. E vamos tentar ser o mais objetivo possível durante essa apresentação. Tá? Então, a gente está aqui na nossa página inicial, eu vou fazer um login, nós vamos usar um acesso teste a essa demonstração, onde a gente tem aqui dados fictícios que são utilizados para esse fim. Tá? Então, basicamente, o Convênia é uma ferramenta de gestão e de controle de pessoal e colaboradores. Então, o objetivo aqui é que as empresas elevem o nível de gestão e profissionalismo do RH e utilizem o nosso sistema para centralizar absolutamente e automatizar uma série de processos, minimizar erros humanos e conseguir ter um pouco mais de controle sobre as informações dos funcionários e as obrigações trabalhistas. Então, aqui do teu lado, vou começar falando sobre o sistema como um todo. Então, o sistema ele tem um acesso administrador, que é esse que eu estou agora logado. Esse acesso administrador, ele basicamente é dividido nesse menu esquerdo que fica aqui. E esse menu esquerdo, ele basicamente, para cada botão, grande botão desse, você vai conseguir acessar uma área para poder acessar informações, iniciar ou finalizar algum tipo de processo, e eu vou passar por cada uma delas para poder explicar um pouquinho sobre isso. E existe o acesso do funcionário, caso isso seja uma característica da tua empresa, que você tenha funcionários conectados, que acessem e-mail e computador, isso obviamente vai ser uma forma de você conseguir ter outros ganhos no uso da nossa plataforma. Essa primeira área, que é o painel, ela basicamente é uma área que resume basicamente o momento atual da empresa, mostrando grandes números a respeito de funcionários que estão ativos, o histórico de funcionários nos últimos 12 meses. Aqui é um pouco do atalho para os benefícios que foram criados dentro do sistema e um calendário que ele basicamente integra tudo que a empresa ela possui em termos de tempo de casa, aniversários, informações que são previamente configuradas para a própria empresa. Aqui do seu lado esquerdo, então, a gente já vai para a segunda área do sistema, que é a área de colaboradores, que ela é a base de dados que vai conseguir abastecer o sistema e permitir com que os outros processos sejam executados da forma mais correta possível. Então, essa área ela é dividida aqui por essa tabela de funcionários ativos. Aqui, então, eu vou pegar o exemplo desse primeiro colaborador, onde é possível vocês visualizarem que o nível de detalhamento e organização de dados de um funcionário só é bem relevante. Então, são informações pessoais relativas ao contrato de trabalho dele, documentos, formação acadêmica, benefícios que essa pessoa ela hoje está vinculada e dos seus dependentes, anotações gerais, que é um campo que diz respeito à tradicional alteração de cargo e salário, como também outras alterações que a empresa quer manter, como o histórico do funcionário, o controle de dependentes, e aqui embaixo é possível você configurar campos que sejam peculiares à sua empresa, que você queira manter o controle dessas informações, exemplos, por exemplo, o tamanho da camiseta, o peso do funcionário, a altura, esse tipo de coisa. Do lado direito, vocês vão encontrar informações relativas à remuneração, histórico salarial, férias do funcionário, então o saldo atual e o histórico dele,
o nosso sistema, ele tem como característica ser um sistema de gestão e controle. Então, ele não é um sistema que processa a folha, mas ele vai espelhar a folha de pagamento para você, e por isso existem campos aqui onde você vai configurar individualmente para que o espelho seu esteja exatamente igual ao que a sua contabilidade vai possuir do lado deles, para permitir uma conciliação e o acesso à informação mais rápida, e isso eu vou detalhar um pouco mais depois. O sistema ele também serve como um arquivo digital, então você vai conseguir fazer o upload de informações e documentos que são relevantes durante o ciclo de vida do funcionário na empresa, então exames, termos que ele assinou, documentos pessoais e assim por diante. Aqui você consegue visualizar o histórico e fazer o upload de olerites que foram incluídos pelo sistema para esse funcionário. E aqui um pouco mais embaixo, o sistema ele te permite configurar modelos de contratos e documentos. Dessa forma, você conseguir gerar esses documentos já preenchidos com os dados dos funcionários. Aqui um pouco mais embaixo, você consegue visualizar e lançar faltas e afastamentos e licenças para manutenção do histórico individual do funcionário. Eventualmente, no primeiro acesso que você tiver no sistema, você vai ter um botão aqui verde acima desse outro, que vai permitir com que você convida os seus funcionários para poder acessar o acesso restrito a ele. Tá? Esse outro botão é para enviar alteração de senha, e aqui você exclui da base de dados esse funcionário. O sistema te permite, a todo tempo, fazer a exportação desses dados todos através de um PDF individualizado desse funcionário, atualizar a contabilidade através desse botão verde, e vou explicar um pouquinho depois sobre esse botão de demitir um funcionário vindo para a tela anterior. Então, além de ter essa base de dados de funcionários que estão nesse momento vinculados e ativos com a empresa, existem essas duas tabelas auxiliares, onde a primeira vai demonstrar funcionários que estão em processo de admissão, e a outra vai apresentar funcionários que estão em processo de desligamento. São processos que duram, tem algumas etapas necessárias, e o sistema ele auxilia no ganho de eficiência nesses processos e a você executá-los corretamente. Então, aqui, na primeira etapa, você tem as informações básicas que diz respeito, então, à empresa, preenchê-las, escolher, então, e mencionar para o sistema quais são os salários, sindicato, jornada, quais são os termos e contratos que essa pessoa precisa assinar, e aqui embaixo você tem a opção de selecionar e enviar o formulário de informações pessoais e de documentos diretamente para o e-mail do funcionário, para que ele, de lá da casa dele, possa preencher esses dados e você ser alertado quando ele finalizar e vincular ele a benefício, e na última etapa disparar essas informações para a contabilidade. E dessa forma você ter bastante agilidade no processo e conseguir cumprir todas as etapas. Aqui você tem um checklist que ele é configurável e você consegue ter certeza de que todas as etapas da admissão do funcionário vão ser cumpridas conforme esse processo acontece. E assim que você, na última etapa, concluir esse processo, enviar para a sua contabilidade, esse processo ele vai sumir e você vai ter aqui um funcionário ativo. O desligamento ele parte, então, de dentro do perfil de um funcionário, e você vai conseguir aqui visualizar quais são as etapas do processo. Primeiro, o envio de dados para a contabilidade, onde você vai ter que dizer para a contabilidade quais são as premissas de desligamento. Aqui você já consegue visualizar os benefícios que essa pessoa está vinculada para fins de desvinculação, e você já iniciar esse processo. Depois que você enviar isso para a contabilidade, a segunda etapa vai ser habilitada, que são os processos formais de desligamento e as etapas que você vai ter que cumprir. E por último, quando você cumpri-las, você pode, depois de pagar o funcionário, fazer o upload dos documentos assinados e do comprovante de pagamento e concluir esse processo. Assim que você fizer isso, o processo ele some e ele vem aqui para todos os colaboradores ligados. Então é dessa forma que o sistema ele vai te ajudar a ganhar eficiência nesses processos. Para importar múltiplos colaboradores num primeiro momento, é esse botão aqui que você vai utilizar, e o sistema te guia por isso, por um passo a passo.
Para a gestão de benefícios, o sistema ele também vai te permitir ter uma flexibilidade muito grande para poder cadastrar qualquer tipo de benefício que você ofereça para os funcionários. Você tem aqui, por exemplo, os mais variados, desde os tradicionais até dos poucos tradicionais, que você consegue manter um controle. Esse controle ele tem alguns objetivos. Primeiro é você ter a sua folha de pagamento plenamente preenchida com os descontos para cada benefício que os funcionários estiverem vinculados. E segundo, para você ter um controle dos benefícios e conseguir fazer a conciliação das faturas. Então, você aqui tem, depois de criar um benefício, você tem aqui uma tela de vinculados e de desvinculados, e através desse botão de edição em massa, você consegue fazer as vinculações e incluir os valores de desconto e de crédito que o operador ele vai ter nesse caso. Uma informação assim super importante, o Convênio ele também é uma corretora de seguros, e então a gente está construindo com os principais fornecedores integrações, e um exemplo de integração é essa que a gente desenvolveu com a Alelo, que aqui mesmo dentro do sistema, depois de você ter feito o cadastro e vinculado os funcionários com as regras de desconto, você aqui através desse botão consegue fazer a recarga dos cartões, e isso vai levar um ganho de tempo bem relevante para o seu dia a dia. Então, a integração do sistema permite com que tudo isso seja centralizado, da recarga até a sua folha de pagamento, você vai ter tudo conectado, tá? Passando então por benefícios, a gente vai falar um pouco de férias. Do ponto de vista de férias, a ideia é que o sistema ele te apresente em tempo real o seu controle de férias, e você aqui então consegue visualizar quem está de férias naquele momento, quem vai sair de férias, quem vai ter férias a vencer, desculpa, nos próximos 90 dias, e quem vai sair de férias nos próximos 30 dias. Tá? E aí o sistema, então, ele vai ter a base de dados que vai abastecer essas informações, e aí eu vou mostrar um pouco para vocês com um exemplo específico como que vai ser a rotina dentro do sistema. Aqui, vamos pegar o funcionário Parreira aqui. Ele teve o início do período aquisitivo dele atual no dia 1º desse ano e o final no dia 31 desse ano. E, consequentemente, ele tem um fim de concessivo lá no final de 2017. Ele até agora, então, a gente está aqui no mês 6, quase final do mês 6, ele já conquistou 15 dias de saldo proporcional. Conforme os meses vão passando desse período, o sistema vai creditando os dias aqui nessa coluna, e quando ele chegar próximo ao 31º dia aqui do mês 12, esse saldo proporcional de 30, na virada do período, ele vai ser creditado na coluna de disponível e ele vai zerar. E aí, a partir daí, essa pessoa ela vai ter, caso ela não tenha retirado os 15 dias, ela vai ter 45 dias de saldo disponível. E aí, como que esse saldo disponível ele é abatido conforme as férias vão sendo dadas para os funcionários? Aí que entra, então, o acesso do funcionário, que eu vou mostrar para vocês no final, mas lá mesmo ele pode solicitar férias e o gestor direto, então, vai receber um alerta para poder aprovar, ou você, pelo perfil dele aqui na área de colaboradores, consegue solicitar férias para ele naquela área específica de férias. Existe um botão para isso. Assim que você fez isso, ou o funcionário por lá, você vai abrir, então, aqui nessa tela anterior, um processo de aprovação para férias. Esse processo, então, ele tem 5 etapas. A primeira etapa já é direcionada diretamente para o gestor. A segunda etapa para o RH, onde é possível reprovar com uma justificativa caso essa solicitação de férias esteja fora do padrão. Na terceira etapa, depois de aprovado, o sistema daqui mesmo vai enviar essas informações para a sua contabilidade cadastrada, e assim que você enviar, você vai aguardar o processamento desses dados por lá, e você vai conferir em seguida para que você vincule isso ao processo e envie para o funcionário assinar o termo. Assim que isso acabar, e depois com a anotação em carteira, esse processo ele vai ser concluído, ele some dessa área, o saldo desse pedido é abatido e o histórico de férias vai aparecer aqui para você e no perfil do próprio funcionário. Se eventualmente você dá férias coletivas e tem a empresa ela tem essa característica, o sistema ele já contempla todos os cálculos e especificações desse tipo de prática, tá?
Vou pular agora a folha de pagamento, vou falar dela no final, tá? Vou continuar aqui, então, com a área de mural. Então, como o sistema ele dá um acesso para os funcionários, o mural ele é uma área que te permite ter flexibilidade de dar os seus recados fixos ou pontuais, e esses recados eles podem ter uma série de finalidades. Uma das finalidades pode ser você disponibilizar planilhas que justifiquem processos com a folha. Então, ó, esse aqui é a política e a planilha de reembolso. Aqui você tem, então, o formulário para anotação, para justificativa de ponto, e assim por diante, como outras informações. Então, políticas específicas de treinamento e crescimento, código de cultura e assim por diante. Tá? Esses recados podem ser segmentados para todos os funcionários como para alguns só, e você pode escolher isso aqui na configuração de adicionar um recado. Bom, ponto. Nessa primeira versão nossa, basicamente a gente está auxiliando as empresas na comunicação do processo de tratamento, tá? Então, você consegue, através desse botão, criar um período que você vai enviar para os funcionários e gestores para iniciar uma rotina de fechamento de ponto. Isso significa, então, que depois que você criar, você vai precisar importar as informações relativas àquele período. Você vai até o seu relógio de ponto, e nesse relógio você vai importar, pelo software que está vinculado a ele, um arquivo chamado AFDT, que todos os softwares de ponto possuem. Se você eventualmente não sabe onde ele fica, você deve ter uma área de arquivos para iniciativas fiscais dentro do sistema, ou você veja com suporte do teu software de ponto. Depois que você achar ele e escolher a parametrização do período que está ligado a essa que você abriu conosco, você vai importar, fazer o upload disso, e você vai para uma segunda etapa de conferência de espelho. Essa segunda etapa, vou pegar aqui um exemplo de um período que eu já simulei aqui, você então vai ter aqui os espelhos relacionados no arquivo. É estritamente necessário que você tenha o PIS dos funcionários, e quando então esse arquivo ele for importado, o arquivo não tratado, você tem a possibilidade de distribuir os espelhos para os funcionários e para os seus gestores, para que comece o processo de análise do espelho e, consequentemente, as justificativas. Hoje isso não é feito pelo sistema, então, da forma como é hoje tradicional, essas pessoas precisam se comunicar com o RH, com as suas justificativas baseado no espelho que você distribuiu, e depois disso, então, você vai fazer o tratamento no teu próprio software de ponto, você vai incluir, você vai importar de novo um novo arquivo e finalizar distribuindo o espelho que vai, de fato, para a folha de pagamento. E dessa forma você vai manter um histórico de cada funcionário e vai poder ter essa relação de comunicação com eles e com seus gestores para facilitar o processo de ponto eletrônico. Tá? Um último ponto aqui, os dois últimos pontos, aliás, dessa área, a área de alertas e lembretes, ela permite com que você crie, a gente sabe que o RH, então, ele tem uma série de funções, e principalmente em algumas épocas do mês, essas funções, elas se acumulam e tem muita coisa a fazer, então você consegue parametrizar e criar rotinas já pré-definidas, e o sistema ele vai te alertar de quando e como que você deve fazer. Então, você tem aqui, por exemplo, uma simulação de que eu preciso, então, comprar vale-refeição todos os meses, e eu configuro isso filtrando essas tarefas para um funcionário específico, e mensalmente, no dia 30, às 8 da manhã, essa pessoa ela vai receber essa tarefa e vai executá-la da forma como está descrito. E você pode colocar mais pessoas, áreas inteiras para poder receber alertas como esse. Então, se você tem uma rotina de enviar, por exemplo, para os gestores comerciais da empresa, para que eles enviem a comissão para o fechamento da folha dos vendedores, você pode deixar isso parametrizado, que o sistema faz todo o resto. E aí você minimiza aquele trabalho de ter que ir até o gestor correndo no fechamento da folha e extrair uma informação na correria, com a possibilidade de dar erro e assim por diante. Aqui, por fim, nessa área, existem os relatórios. Então, os relatórios são relatórios que você consegue acessar a um clique, ao invés de ficar cruzando inúmeras planilhas que você tem hoje, você consegue clicar aqui rapidamente para acessar informações como dados bancários, quem está dentro de período de experiência, o histórico de faltas do último mês,
você também consegue visualizar o histórico das movimentações todas, você consegue analisar férias que vão vencer nos próximos 90 dias ou 6 meses, ao invés de ficar esperando dias para a contabilidade chegar um relatório em PDF difícil de ler, você consegue aqui acessar essas informações. Se você precisar fazer pedidos de vale transporte, vale refeição, alimentação, já com as premissas de cálculo de dias úteis, se consideram ou não férias, isso tudo através desses relatórios, e gerar relatórios customizados baseados nos campos que o sistema disponibiliza. E aí você seleciona e gera aqui o relatório, caso você queira cruzar alguma informação e ver alguma coisa que interessa. Vamos para a folha de pagamento, então. A ideia aqui do sistema é que ele te auxilie no processo de fechamento da folha. E para a gente isso é importante mencionar que, além do processo pontual mensal, você vai ter a base de dados de todos os processos que foram fechados através do convênio em conjunto com a sua contabilidade. Isso vai ser muito rico para você no futuro, porque pode minimizar discussões que você possa ter, eventualmente, do que aconteceu um mês antes ou 2 meses antes, e ter argumento e dados para isso, e vai facilitar mesmo o passo a passo por dentro do sistema. Então, a primeira etapa desse processo, que é dividido em 5 etapas, é o fechamento de horas extras. Então, você tem aqui a possibilidade, na área de configurações, de cadastrar sindicatos e premissas de horas extras, de acordo com a tua convenção. Aqui existe, então, a necessidade de um apontamento de horas extras para esses funcionários. Então, esse é um dado que vai ser extraído lá do teu relógio ou do teu controle manual de ponto, e você vai inserir as informações manualmente aqui. Então, levando em consideração, vamos pegar um exemplo aqui, que essa pessoa ela tenha feito 2 horas extras aqui na classificação de 75% nesse mês. No momento que você salva essa informação, a gente vai mostrar uma prévia do cálculo e da onde que foi isso lançado. Depois que você fez isso, você continua na próxima etapa já com o espelho da folha. Então, a informação da etapa anterior, ela já vai estar aqui em vencimentos. Você, de acordo com a configuração individual de cada funcionário, se ele tem adiantamento, se ele tem alguma ajuda de custo, se ele tem alguma informação que você vinculou no perfil dele, essa informação já vai estar aqui. Se ele está vinculado a algum benefício com uma regra de desconto específica ou até de vencimento, caso você acredite na folha um determinado benefício, essas informações também já vão estar aqui com todos os cálculos já definidos. E então você vai ganhar um tempo relevante com essas informações já preenchidas, e você só vai fazer aqui o lançamento de informações que não são previsíveis pelo sistema e não tem nenhum tipo de regra possível de ser inserida, do tipo comissionamento. Então você pode aqui colocar um comissionamento de R$200 para essa pessoa e salvar a informação. Aqui são campos pré-definidos pelo sistema. Assim que você lança alguma coisa, o cálculo já é revisto automaticamente e você vai ter aqui a folha com todos os impostos, pagamento líquido, enfim, o espelho de fato da folha de pagamento. Se houverem campos aqui que você não possua, você consegue configurar esses campos aqui, nesse botão verde, e editá-los, e tem aqui uma flexibilidade grande de você formular a tua folha de acordo com a tua realidade. Depois, então, que você fez os lançamentos, você continua para uma próxima etapa, que é a 3. O sistema, então, ele vai pegar todos esses dados e vai processar, e ele vai gerar um arquivo que vai ser enviado para a contabilidade. Antes do arquivo ele ser gerado e enviado para a contabilidade, você tem algumas conferências que você vai poder fazer nessa etapa. A primeira conferência que você vai conseguir fazer é comparar o mês atual que você está processando com o mês anterior. Então, você pode visualizar aqui nessa tabela aqui de baixo e comparar e visualizar se existe alguma discrepância de valor, e se houver, você pode voltar uma tela anterior e, baseado nisso, fazer algum ajuste necessário. Antes de enviar para a contabilidade, você consegue visualizar o arquivo. Então, a sua contabilidade vai receber um arquivo bem detalhado, onde cada coluna vai ser um evento específico da folha, e dificilmente ela vai ter alguma dificuldade em entender o que houve de alteração e poder
processar a folha lá corretamente. Você escolhe a contabilidade, faz alguma observação e daqui mesmo você envia clicando nesse botão verde. Depois disso, você segue para a próxima etapa, onde a gente vai te apresentar basicamente campos de conciliação. A sua contabilidade processa por lá, te envia grandes números para você verificar se as informações batem com o sistema, e dessa forma você consegue incluí-las aqui. Não é obrigatório isso aqui está correto, mas é uma forma de você verificar, e aí você segue para a última etapa. Nessa etapa anterior de conciliação, muitas vezes a gente conseguiu verificar erros, assim, não são nem erros, mas configurações que foram feitas em sistemas de folha da sua contabilidade que não estavam adequadas à realidade. O questionamento da conciliação fez com que houvesse um ajuste, houvesse uma economia para a empresa a partir daquele momento. Então, é como se fosse uma auditoria todos os meses do fechamento da folha. E aqui, por último, você consegue fazer o upload das guias de recibos, que são responsabilidades de pagamento pela empresa, e do comprovante. E isso aí vai ser também um arquivo digital importante para você conseguir garantir que o processo ele esteja indo até o final e que não haja esquecimento do pagamento de encargos, que pode acarretar multas e outros problemas. Tá? Então, esse é o fluxo da folha de pagamento. Depois disso, então, dessa etapa que eu mostrei para vocês, existem alguns itens aqui importantes de mencionar no canto superior direito. Aqui, primeiro, você pode administrar múltiplas empresas, aqui no nosso, você pode adicionar novas empresas e administrá-las através de um login único. É aqui que você vai visualizar todos os seus alertas, tá? E a área de configurações é uma área que vai te permitir, então, fazer a parametrização da sua empresa. Você consegue personalizar com o seu logo, você consegue cadastrar os sindicatos, é possível você fazer, então, aqui o cadastro de cargos e departamentos, já com a descrição de cargos. Depois é muito interessante você gerar um relatório, por exemplo, de importar os funcionários, vincular os cargos, gerar um relatório de cargos e salários e saber se existe a equiparação salarial, ela está sendo aplicada na sua empresa, e se ela não tiver, seria interessante você rever essa política para não ter problemas e passivos no futuro com isso. É aqui que você vai cadastrar sua contabilidade para receber as informações que você definir e parametrizar as informações para fechamento de folha. No final, você tem, então, aqui as configurações e modelos de contratos e as premissas de admissão. Você aqui que vai incluir campos personalizados na admissão e no perfil do funcionário, criar aqui o seu checklist e configurar o teu e-mail de boas-vindas com a sua cara, tá? Por último, pessoal, antes da gente finalizar e abrir para perguntas, a gente aqui vai apresentar a área do funcionário. Essa área do funcionário, então, aqui então eu estou apresentando a área do funcionário. Ela, então você consegue, eu como funcionário, por exemplo, eu consigo visualizar algumas informações básicas, o histórico dos meus olerites, os meus benefícios, clicando nesses botões. Aqui o meu mural de recados, onde eu consigo visualizar essas informações. Aqui, um calendário com datas que diz respeito a mim mesmo, aniversários e outras tarefas que estão vinculadas à minha pessoa. Eu consigo editar informações no meu cadastro, algumas, obviamente, que não todas, nem visualizar todas elas, mas são informações que são importantes de serem atualizadas. E aqui documentos que eu mesmo posso fazer upload se a minha empresa pedir para eu poder atualizar o meu cadastro. Aqui eu visualizo os meus benefícios, e como eu estou vinculado a eles. Férias, então, meu saldo, o histórico e a possibilidade de solicitar através desse botão verde. Se eu for gestor, eu tenho aqui a gestão assim imediata e eu consigo visualizar dos meus próprios funcionários como que está o saldo e os principais campos de vencimento e quem está ou não de férias. Aqui eu vou visualizar o meu histórico de olerites, tá? Consigo baixá-los. Como eu disse em ponto, o espelho ele é disponibilizado e eu consigo visualizar ele aqui, e se eu for gestor, eu consigo visualizar o espelho dos meus subordinados direto, e aí consigo visualizar essas informações. E por fim, eu consigo ter um canal com o RH, enviar arquivos e outras informações através desse formulário, e meio que centralizar essa ponta de comunicação com o RH. Tá?
Então, em linhas gerais, esse é o nosso sistema. Ele basicamente acaba concentrando, então, todas as tarefas e processos em um único lugar. Ele vincula a folha de pagamento com a sua contabilidade, ele está integrado desde o início até o final do ciclo de vida do funcionário, ele te permite ter uma integração relevante com seus operadores de benefícios. Então, o nosso papel aqui é, de fato, ser o sistema que centraliza e facilita esses processos. Então, agora eu queria abrir para perguntas, se eventualmente houver alguma, e aqui a gente está disponível aí pelos próximos 5, 10 minutos para poder respondê-las, e se nesse período a gente não tiver mais dúvidas, a gente encerra por aqui. Bom, até agora nenhuma pergunta. Vamos esperar mais um pouquinho antes de encerrar. Bom, a Patrícia está aqui com uma pergunta. Vamos lá, Patrícia, fique à vontade para disparar. Patrícia perguntou se é possível cadastrar o histórico de férias dos colaboradores. É sim, Patrícia, depois que você importa os teus funcionários, o sistema ele vai levar em consideração a data de admissão para lançar o saldo total, e ele obviamente que não vai ter o histórico. Para você adequar o saldo total, você vem até o perfil do seu funcionário e você vai lançar aqui as férias através desse botão de solicitar férias, usar esse formulário para lançar o histórico. Conforme você vai lançando, o saldo vai sendo abatido e você vai ter a realidade de saldo através desse acesso. Ok? Vamos esperar mais alguns segundos para ver se a gente tem mais alguma pergunta. Se eventualmente quem estiver online tiver alguma pergunta, pode fazer depois diretamente para o executivo de vendas que você esteja conversando, e aí dessa forma a gente vai encerrando então esse webinar de hoje. A gente vai ter mais um, toda semana então são dois, um toda quarta-feira às 17 e outro toda sexta-feira às 11 da manhã. Tá? Então, se você não pegou o webinar de hoje completamente, você vai conseguir visualizar um outro na sexta-feira, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos e a gente se vê na sexta-feira de manhã.